começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Pois Deus tem uma medida para tudo. Nos deu uma medida de fé, nos deu uma medida doutrinal, e hoje vamos falar da medida de Deus para com os crentes. O tema é a medida de Deus. Esse é o tema. Vamos começar com segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13 ao 15. Bem, lemos assim. Estamos todos aqui? Sim, todos. Temos nossas mentes organizadas, sim? Então, diga comigo, eu tenho o espírito de sabedoria. Meus olhos foram iluminados. Uma vez iluminados, sempre iluminados. Me entregaram a âncora da palavra. E estou aqui para sempre. Isso é assim. Agora lemos e recebemos o conselho do Senhor. Diz: mas nós não nos gloriaremos desmedidamente, senão conforme a regra que Deus nos deu por quê? Por medida, para chegar também até vós. Nos dá a entender aqui que o apóstolo tinha umas regras como medida. Ou seja, ele não fazia o que lhe dava na cabeça e nem julgava incorretamente. O apóstolo possuía a medida de Deus em sua mente. E com essa medida, ele trata a igreja. Com essa medida. Então diz: porque não nos excedemos como se não chegássemos a vós, pois fomos os primeiros a chegar até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriamos desmedidamente em trabalhos alheios, senão que esperamos que, conforme cresça a vossa fé, seremos muito engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Diz aqui, você sabe que você tem o dom da fé. E o dom da fé, a fé não cresce. O que em você cresce é na medida da fé que você tem. Você tem o dom da fé completo. A sua fé não pode ser aumentada, nem pode diminuir. Você tem o dom da fé, mas nessa fé você sobe a estatura do varão perfeito. Então Paulo diz aqui: olhem, eu sei que com a medida que eu trago, se vocês crescem na fé, vocês vão me engrandecer. E o que Paulo queria? Se engrandecer? Paulo queria gloriar-se desmedidamente? Não, Paulo que queria era ser engrandecido não em carne, na medida, na regra que Paulo andava. Imagina, Paulo era o perito arquiteto para esses tempos. Você sabe por que Deus tem pregado tanto o apostolado nos últimos 7 anos? Para eu ser engrandecido. Olha, e eu tenho sido engrandecido, porque onde quer que eu vou, me amam com um amor tremendo. Já me respeitam todo mundo. Antes não, dizia: aí vem José Luiz. Mas agora não, agora dizem: olha, aí vem o apóstolo. E então eu tenho dito: Senhor, estão me engrandecendo. E Deus me disse: José Luiz, não seja nécio. A ti eu não vou te agradecer, tu é um pedaço de carne. A ti o que vou te dar é mais aguilhões, porque está preparadinho. Eu vou subir o forno, mas eu te engrandeço no ministério que pus em ti, que é a medida minha, para que tu olhes aos crentes conforme esta regra.
Então, Deus tem que engrandecer o apostolado, porque senão as pessoas lhe faltam respeito a isto. Olha, que antes eu ia a certos lugares e pegava um carrinho aí que estava todo caindo e me metia num motelzinho que às vezes nem água tinha, que eu tinha que tomar um banho com uma gotinha assim. Paulo disse: eu estou ensinado a estar em escassez, também com minha abundância, e eu tenho sido também assim. Deus tem me ensinado a estar em ambas. E então diz aqui que há uma regra. O apóstolo tem uma regra. E a regra é a medida que Deus usa para tratar com os crentes. Você sabe qual é a medida que Deus usa com os crentes? Bem, há uma medida que ele não viola. Os vê completos, os vê perfeitos e não os conhece em carne. A medida de Deus é esta. Deus te vê completo, repito, te vê perfeito, e até o corpo físico diz: com esse eu não conto. Não te conhece em carne. E essa medida, vamos chamá-la, os que escutam por cassete, tenho que levantar minha mão direita e minha mão esquerda e pô-la e dizer que da minha mão esquerda, a minha mão direita, vamos dizer de 1 ao 100. Vamos imaginar uma medida, não? De 1 ao 100. Pois a medida de Deus é que Deus te vê no 100. Porque estás completo, não te falta nada, com uma só oferta te fez perfeito. Como te vê Deus? Como te vê Deus? Completo, perfeito? E não te conhece conforme a carne. O problema é que a maioria dos crentes, ainda os que tenham chegado na graça, eles às vezes quando tratam contigo te veem na metade do caminho, nos 50% de tua experiência carnal. Por quê? Tu és um ser espiritual que está se acomodando a uma experiência carnal. Você não é um ser carnal que está acomodando uma experiência espiritual? Sim, você começaste uma experiência, uma iniciação na vida do Espírito. Quando tu chegaste a crescer em graça, tu entraste a uma experiência espiritual e de momento tu disseste: mas o que é isso? Bem, Paulo disse que você está em lugares celestiais, mas eu estou no mesmo povoado onde eu nasci. Sim, mas isso é espiritualmente. Você está sentado juntamente com ele em lugares celestiais? Tu estás completo? Não olhes o que se vê, porque o que se vê vai ofuscar o que verdadeiramente tu és. E então o que acontece? Que às vezes um irmão, quando trata contigo, pois te ofende, te maltrata, mesmo nas mesmas igrejas tens que padecer, às vezes dentro da igreja, não tem paciência contigo. Então, às vezes um irmão contigo tem rusgas. Tem irmãos no ministério que são meio fortezinhos. Sim, eu tenho visto isso no ministério. Mas você sabe que como eu estou aprendendo a viver pela medida de Deus, eu os vejo ao 100% e digo que vá pelo caminho. Então eu não o julgo aonde está se manifestando, porque ao parecer, ainda que Deus vê no 100%, mas por sua experiência carnal, às vezes você o vê como um 30, um 40, um 50, e de um momento diz: este irmão está me maltratando. E quando te maltrata assim, o que tem que se fazer? Padecer? Penalidade. Tens que padecer, porque o padecimento é parte dessa experiência. Olha, eu sei que você não gostaria de padecer, mas aqui se padece, porque há pessoas que mal te interpretam. Então, isso é um trabalho que Deus vai fazendo com todos os que se iniciaram no reino espiritual. Vamos crescendo e melhorando, e teu proceder vai melhorando, e agora é mais tratável e é mais terno com os crentes.
Sim, porque Deus vai tratando com o teu caráter, porque teu caráter foi contaminado por tua experiência carnal. Tu és um escolhido desde antes da fundação do mundo. Tu és um espírito perfeito desde que veio do ventre da tua mãe. Por que é que você crê que Paulo disse? Agora eu entendo que desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu por apóstolo. Ah, te escolheu desde o ventre de tua mãe por apóstolo? E por que mataste a Estevão? Ah, porque não sabia quem eu era. Mas como Deus sempre viu a Paulo escolhido desde o ventre, com a medida de Deus, como viu, sempre o viu bem. Olha, se você pudesse ter os olhos de Deus, se você pudesse, mas se pudesse ter os olhos de Deus com os que se opõem a ti, olha, com os que se opõem a ti, e de um momento tu põe os olhos, as lentes de Deus, e tu dizes: esse é um perfeito, mas este abençoado na carne está opacando sua verdadeira identidade. Vou ter que aplicar aqui paciência. Vou ter que sofrer penalidade. Sofrer penalidades. Então, a medida de Deus é do 1 ao 100. Agora veja o que Paulo diz de nós, Efésios 2:10. Veja o que diz Efésios 2:10. Efésios 2:10. Disse, porque somos, que diz? Feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos feitura, criação de Deus. E atente-me bem, tudo que Deus cria tem um processo de desenvolvimento. Tudo que Deus cria. A árvore foi pequena e cresceu. O animalzinho era pequeno e cresceu. Você fostes pequeno e subiste de estatura. Porque tu és uma criação e todo tipo de criação tem seu desenvolvimento. Portanto, quando fala aqui de que tu és criação, feitura sua, está falando de teu espírito. O que acontece é que teu espírito tem um veículo que se chama teu corpo. E então tu tens que levar teu corpo até caminhar em boas obras preparadas de antemão. Ou seja, você dirige esse veículo. É uma experiência, é um desenvolvimento. Tu és feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Veja o que diz o 4 de Efésios, capítulo 4, o verso 13. Veja o que diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida, diga medida, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você sabe quem tinha a medida? O apóstolo Paulo. Paulo andava com uma medida que Deus lhe deu. Olha, esta é a medida. Ah, e sabes o que diz Filipenses, o próximo livro? Falando de ti, veja o que diz. Em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido disto, que o que começou em vós a boa obra, o que diz? A aperfeiçoará. Olha, essa medida Paulo estava persuadido. Essa medida, Paulo diz, esqueça, se Deus te chamou, e Deus te iluminou, e Deus te aperfeiçoou, e Deus te chamou a entender essa revelação, que isso não é qualquer revelação. Você é um bem-aventurado. Para você estar aqui, tiveram que iluminar teu entendimento. Tiveram que aplicar uma regra para trazer-te aqui e iluminar teu entendimento. Imagina, eu que levava tantos anos no sistema e eu não entendia nada do que eu prego hoje, nada. Assim que me tiveram que fazer uma classe de operação tremenda para poder
Imagina, para ativar a mente de Cristo em mim, Deus me deu sua mente e me disse: você, Luiz, esta é a medida, toma lá. Agora com esta medida, tu medes a você e mede também aos demais. Não faça acepção de pessoas, porque essa medida não é para fazer acepção de pessoas. Por isso, às vezes eu vejo pessoas na igreja que os vejo tão longe de onde eu penso que tem que estar, mas Deus me diz: mas está perfeito, verdade, José Luiz? Oh, não, Senhor, é o que eu estou vendo, não, mas eu não o conheço em carne. E ai de ti se me violas esse princípio de conhecê-lo em carne. Diga: eu olho com essa medida, eu julgo com essa medida. Paulo diz: estou persuadido. Olha, isso, quando Deus chama alguém à graça, Ele ilumina os olhos do entendimento. Ele pode brincar e saltar e pode deixar de vir à igreja, mas deixa ele a cadeira aí vazia que é dele, porque ele volta. Pode se turbar um pouquinho com o apostolado, com isso, com as revelações que Deus nos dá, mas ele volta. Porque uma vez tu gostas da boa palavra de Deus e dos poderes do século vindouro, tu não te vai acostumar a mais nada. Tu podes lutar e lutar mais uma vez em graça, sempre em graça. Essa é uma medida que Deus usa. Vamos a Gálatas para que você veja o que sofria Paulo nisto. Gálatas 4, capítulo 4, verso 19. Filhinhos meus, por quem volto a sentir dores de parto, até que Cristo seja formado em... O quê? E com que Paulo formava Cristo nos crentes? Com a medida que Deus lhe deu para medir. O apóstolo andava com sua própria regra. Você não pode trazer aqui suas experiências. Bom, eu experimentei isso em tal ano. Esse está suposto a experimentá-lo também. Você não pode encaixotar os crentes a tuas experiências, porque aqui a tua regra não serve. Nem a minha tampouco. É a que Deus deposita, tendo por fiel ao apóstolo. Veja que Paulo diz: dou graças a Deus que me teve por fiel, sendo eu infiel. Me teve por fiel, mas uma vez eu teve por fiel e colocou umas algemas. Agora você está preso nisso. Olha, essa é a minha medida, com essa é que você vai medir as igrejas. E ele sofria até que Cristo fosse formado, porque isso é um processo lento. Você sabe, uma das coisas que eu mais tenho desfrutado, o apostolado, eu gosto ou não gosto, vou ter que comer. Mas uma das coisas que eu mais desfrutava era quando eu ia num domingo com essa medida, e como eu já sabia o que iria ocorrer de antemão, quando Deus me dava o menu para esse domingo, olha, irmão, eu chegava e eu colocava minha melhor gravata, e eu penteava meu cabelo e me vestia bem, não por vaidade, senão que eu ia para o trabalho mais importante do mundo. Olha, o advogado se veste bem para ir ao seu escritório, verdade? E o doutor se veste bem, e todas aquelas pessoas que estão realizadas na vida, pois cuidam que seus sapatos estejam limpinhos, e verdade? Bom, digo quando você está com saúde. Quando você está meio enfermo, você fica aí meio jogado, todo desgranhado por aí. Mas quando você está realizado, e você sabe que você tem um chamado para viver nessa terra, pois você se asseia, se cuida, um pouquinho de tudo para não ser pedra de tropeço a ninguém, e te arrumas o melhor possível, verdade? O teu desodorantinho aí e teu perfuminho. Pois você sabe que aos domingos, quando eu ia ministrar a Coral Gables, eu ia com uma classe de glória em cima, que eu não queria que nada e nem ninguém me molestasse. Eu não queria que nada fora fosse danificar o ânimo que eu levava, essa animosidade que eu levava. E quando eu parava neste púlpito, eu vou falar com o que Deus ama. Seba, olha, você sabe o gozo que eu sentia? Porque já Deus estava me adicionando peso para tratar com a amada. E então eu já não ia falar assim como um louco, não. Eu levava meus apontamentos e me passava bem direitinho.
E o Senhor me dizia, não te estenda muito, porque tem pessoas que creem que estendendo-se, falando 1h30, 2 horas, pois não, tens que fazê-lo em 45 minutos, não me passe daí, porque é que essa palavra é um apetite, tu sabe, é como aquelas pessoas que estão educadas para comer. Ou seja, que antes você comia desordenadamente, colocava 2 colheradas de arroz e metia isso, e fazia uma montanha assim, e depois te sentias cansado. Não, o que se educa na comida, de momento diz, olha, eu quero um pouquinho deste, pois o Senhor me dizia, essa comida que eu estou dando a você é excelente, isso é para artistas. Assim que você a sirva com o maior cuidado, porque os pastores crescemos dentro do pastorado. Quando tu descobres a medida que Deus dá a um apóstolo e aprecias e observas, quando tu falas com alguém, tu falas com uma classe de respeito, é o maior do mundo. Você sabe que um pastor é maior que até um presidente, porque um presidente o que faz é tratando com política, fazendo cortes, com dinheiro por aqui, dinheiro por lá, mas um pastor, essa é a posição mais elevada. E o pastor que não saiba disso, não vai cultivar seu ministério como tem que cultivá-lo. Tem pessoas que levam o pastorado assim, bom, deixa eu ver se acaso eu vou ali a pastorear-lhes. Ou mesmo dizem, isso eu não estou gostando, eu renuncio ao pastorado. E levam as coisas assim como porque sim. Então se conformam com ir à igreja entertê-la, fazer um show, sabe? Esqueça, eu domino isso assim. Depois que eu me veja bem, faça aí o meu show e uso todo o meu carisma e minha personalidade, bom, isso já basta. Não! Isso é um cuidado tremendo para subir a um púlpito. Deus tem que subir. Que não te suba o homem, que ninguém te diga, olha, tu tens boa voz, tu pode ser, não, eu não. Até que Deus não me suba, eu não trepo nesse lugar. Quando eu vejo uma congregação lastimada, quando eu vejo uma congregação que não está se atendendo bem, que o mesmo pastor lhe dá isso, lhe dá aquilo, eu sofro, irmão. Paulo diz, quem enferma e eu não enfermo? E mais digo, o que está sobre mim é a preocupação por todas as igrejas, porque às vezes há homens que se creem que isso é questão de falar doutrina e de falar bonito. Não é falar bonito, isso leva uma medida. Uma pregação sem a medida está fora da regra. Não tem regra, diga comigo, não tem regra. É como eu que um dia chamei a um homem para que me consertasse, fizesse umas divisões no meu escritório. E então eu disse, o que você crê? Quanto material necessitamos? Então de momento pegou e se ajoelhou assim, colocou os olhos assim a medir com o olho. E eu disse, olha, medindo? Olha, mas você não tem aí 1 metro? Não tem aí 1 metro para medir? Não, isso é para ter uma ideia. Não, eu não posso trabalhar com uma ideia assim. Se você não me traz 1 metro aí, e eu tinha 1 metro bem grande, e meça com isso, porque senão vai ficar difícil. Diga uma regra, uma medida, um nível. O profeta Zacarias falou do prumo. O prumo diz, o varão leva o prumo em sua mão. E você sabe o que é um prumo? Principalmente quando você está colocando papel nas paredes, esses papéis bonitos. Você não pode colocar aí com o olho, deixa eu ver se vai ficar aí, não. Você tem que medir lá de cima e tirar que desça. E o prumo, chega um momento que se acomoda até que você vê aí a cordinha, essa é a medida. Pois o profeta disse que esse varão vinha com um prumo. E você sabe o que disse? Ele leva também 2 cajados na mão, um de graça e outro de apostolado, de atadura. Você sabe o que é atadura? Atadura é graça, não atadura que você vê por aí. Graça
E apostolado que é o que pega e te mete na medida e amarra aí, daí você não sai. Hello! Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br